Eu trabalho com assessoria de imprensa numa agência de comunicação. Já estou há quase 2 anos lá. Trabalhei anteriormente com comunicação também em terceiro setor, em ONG. E também tem os projetos paralelos, né, que são voluntários, que é o Blog Mural e o coletivo Nós Mulheres da Periferia, que não são minha fonte de renda, mas são trabalhos com que eu tenho muito prazer em fazer também. Eu quis, assim, o jornalismo por essa coisa que você comentou até de salvar o mundo, esse desejo que a gente tem de ser diferente, de fazer diferença. Eu acreditava nisso e eu achava que o jornalismo seria uma opção. E por muito tempo eu não trabalhei com isso necessariamente. Na faculdade mesmo, assim, eu por mais que eu tinha esse desejo, talvez eu fui vendo outras formas que o mercado teria, outras oportunidades, e me distanciei um pouco dessa visão do jornalismo utópico, mas eu sempre tive ele no coração, assim, eu acho que eu nunca abandonei. Então, eu acho que eu sempre persegui um pouco isso. Então, acho que hoje eu já me sinto mais satisfeita com o que eu faço, porque eu trabalho em projetos que eu acho que são capazes de mudar um pouco o próprio jornalismo e um pouco da sociedade. Eu acho que é uma área um pouco complicada no sentido que ela ficou muito automática. Eu acho que a crítica que a gente faz é essa coisa de ele é assim mesmo, então vamos manter como são as coisas, como são as práticas, as forças que a gente diz que estão por cima das coisas e se mantém. E aí a gente continua criticando o grande jornalismo, mas também não procura alternativas. Então eu vejo que acho que o desafio do jornalista hoje é propor alternativas dentro da máquina que é a comunicação. Eu acho que todos os meios têm possibilidade de você fazer alternativas, depende de cada um, você fazer a diferença um pouco, cada um consegue a sua maneira. Eu acho que também a gente tem bons exemplos na grande imprensa de gente que faz a diferença e que cada vez que você faz um bom trabalho, é aí que você vai ter mais reconhecimento e isso que vai te permitir ter liberdade para escolher fazer boas coisas. Por exemplo, o Caco Barcelos, por exemplo, ele faz um excelente trabalho, mesmo num grande veículo, que poderiam dizer, mas agora não tem mais espaço para reportagem, para grande reportagem, para apuração, e ele consegue, porque ele tem credibilidade, porque ele acreditou naquilo e continua apostando naquilo que ele é convicto do que ele faz. Eu acho que é um pouco isso, a gente ter certeza do que a gente quer fazer e continuar fazendo para merecer ter valor, né? Me apaixonei bastante pelo jornalismo, eu fazia jornalismo e letras ao mesmo tempo e eu adorava os 2 cursos, eu adorei fazer os 2 ao mesmo tempo, acho que foi uma experiência muito louca, mas foi muito boa. E enquanto eu fazia os 2 cursos, eu comecei os 2 cursos pensando assim, eu vou ver qual eu gosto mais e aí eu paro aquele que eu não gostar. Mas aí eu não consegui parar nenhum, porque eu amei o curso de letras, mas eu amei a prática jornalística. Então desde o começo eu pensei assim, não, eu quero trabalhar com jornalismo, mesmo fazendo um curso de letras. Então, é o que eu queria sempre, depois que eu me formei. E eu me formei um tempo, não trabalhei na área, fiquei um tempo trabalhando como letras, como revisora. Me desiludi um pouco, falei assim, o mercado tá difícil, não tem vaga, não tem área. Mas aí quando eu vi uma oportunidade que eu podia apostar, assim, eu fui trabalhar com o terceiro setor, fui trabalhar com comunicação. Eu falei assim, não, eu tenho que me dar a chance, mesmo sabendo que o mercado tá difícil, eu vou ter a chance de trabalhar com jornalismo. E é o que eu estou seguindo por enquanto. Não digo que foi um sonho, porque quando eu, estudante de ensino médio, a gente não chega nem muito a pensar nisso. Acho que a gente, aluno de escola pública, a gente não vê isso como uma meta a ser realizada. A gente meio que imagina que o nosso futuro está predado a terminar o ensino médio e ir para o trabalho, arrumar um emprego. É um pouco isso. Eu sempre gostei muito de estudar e eu sempre fui fazendo cursos técnicos pensando que um dia eu ia ter que trabalhar, pensando em mercado de trabalho mesmo. E aí, quando eu consegui as vagas na universidade com a bolsa, também com o vestibular, descobri a academia, me encantei e falei assim, nossa, a gente tem que estar aqui nesses espaços, a gente tem que sonhar também com isso. E a gente, quando é jovem, na periferia, quando a gente é aluno de escola pública, a gente não tem essa expectativa, a maioria não tem essa expectativa. Muitos agora acho que aumentou, já ampliou muito,
mas ainda é um pouco voltado para o trabalho. Pouca gente ainda consegue visualizar, entrar na escola pública, na universidade pública, entrar no Mackenzie, numa grande universidade, pensar de uma forma mais acadêmica. Mas a gente está crescendo, eu tenho esperança que isso seja um pouco mais a visão de futuro das próximas gerações. Eu acho que foi um curso bom por ser um curso geral. A gente tem uma grande formação humana em vários aspectos. Na filosofia, na história, na sociologia. Então, eu que me alinho a essa coisa mais humanas, eu acho que foi importante para ter uma base. Foi importante para ter uma base porque eu não fui para um curso específico. A gente, no jornalismo, a gente consegue ter um pouco a visão geral de cada coisa para ter uma formação base para seguir em frente, querer se aprofundar ou não em alguns aspectos. Em diferença do curso de letras, por exemplo, que é muito específico da literatura. A gente se aprofunda mais, mas em temas muito específicos. E no jornalismo a gente conseguiu ter essa visão maior para entender a sociedade. Eu acho que foi muito importante para mim, como eu carrego, né? Eu acho que o jornalismo, pelo menos na minha época, poderia ter sido mais prático nas disciplinas práticas, em algumas coisas, assim, de tempo, sabe? A gente fazia reportagem, mas era uma a cada 15 dias, a entrega uma por mês, e aí a gente sabe que depois, quando a gente vai para a prática, no dia real, a gente produz 5, 6 textos por dia. Então, também a divisão, assim, às vezes na redação, a gente fazia muita reportagem e tem o pauteiro, a gente não era muito pauteiro, então questões mais práticas. E em assessoria de imprensa também, assim, acho que agora o currículo já tem, mas eu não tive disciplina de assessoria de imprensa, porque era uma coisa que a gente não pensava que ia ter tanto mercado, e é uma coisa que é o que mais tem mercado agora, e a gente não foi apresentado tanto na faculdade na época. Mas eu acho que foi um curso muito bom nesses dois aspectos. Teve, sim, muita prática, eu acho que foi muito importante também. E pela essa formação básica geral que consegue te dar um amplo leque de conteúdos. É uma profissão bem instável, assim. A gente nunca sabe muito bem se a gente vai ter para onde trabalhar no futuro, como é que vai ser. Mas eu acho também que é isso que faz um pouco motivador, assim, essa coisa de ser muito do momento. Eu sou muito assim, de gostar muito do que está acontecendo, de estar... do que está sendo importante agora. Assim, acho que também qualquer profissão, se você parar no tempo, por mais que tenha uma vaga de emprego, não vai te satisfazer. Acho que você tem que estar acompanhando o movimento, né? O jornalismo está em movimento, acho que a gente tem que saber acompanhar o que está mudando e tentar seguir. Eu acho que o jornalismo tradicional, baseado em publicidade, que os grandes jornais dependem, esse é o modelo também de negócio que também não está sendo mais tão importante, porque os próprios investidores não estão mais investindo nos jornais, os jornais têm que demitir as pessoas. Mas acho que novas práticas também de empreendedorismo dos próprios veículos se autogerirem sem anunciantes, talvez, a gente tem que pensar como é que vai ser no futuro na internet, e eu acho que a gente tem que seguir. Não tem muito que, se a gente quiser continuar seguindo. E eu acho que não pode acabar, o jornalismo não pode acabar, a boa apuração, os bons fatos têm que continuar a ser noticiados por gente profissional. Por que ser jornalista? Eu acho que é isso, esse brilho no olhar, né? Gostar de contar histórias e de mostrar para os outros coisas, o seu olhar sobre as coisas. Eu acho que é um pouco isso. A gente olha a realidade e a gente tenta contar um pouco sobre ela a partir do nosso olhar. E é subjetivo, mas ao mesmo tempo é objetivo, porque tem que ter padrão, tem que ter regra, porque tem que ser bem feito também. Acreditar um pouco na teoria, nas regras, na ética do jornalismo, e também acreditar um pouco no nosso olhar, dar um pouco da nossa impressão do que a gente vê, do que a gente escreve.